Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, meus queridos, vamos com uma questãozinha que vai ter isomeria e vai ter reações orgânicas. Mas antes, deixa o seu like aqui, meu querido, porque o seu like vai fazer a sua aprovação, ó, decolar. Mentira, mas ajuda o canal a crescer, ajuda outras pessoas a ter acesso a esse conteúdo e aprender mais. Fica por aqui, é Química, vem comigo, depois da vinheta. Ah, tem dica legal na resolução da questão, acompanha tudo, hein? Olha só, meu querido, o que essa questãozinha traz pra gente, hein? A seguir, estão apresentadas 4 estruturas químicas de compostos orgânicos. Sobre elas são feitas as seguintes afirmações. Então, postou o A, B, C e D. E aí ele vai trazer algumas informações sobre cada um, né? O composto B pode ser formado a partir da reação de redução do composto A, e assim vai. Então, antes da gente já pegar para resolver essa questão, eu quero, né, te dar uma dica legal, que é um convite, na verdade, mas é gratuito, fica tranquilo, você não vai pagar nada por isso. Lá no meu Instagram, você procurar o @abporto, o que vai acontecer? Na hora que você olhar a descrição, ali normalmente, onde você vai colocar o ano que vem, qual curso você faz no FJF, vai ter lá um linkzinho no meu perfil. Na hora que você clicar, vai abrir uma lista de nomes. Esses nomes nada mais são do que mapas mentais. Cada um daquele é um mapa mental. Então, por exemplo, se você não lembra bem de matéria do segundo ano, funções, está aqui ó, um mapa mental para identificar 3 resumos de nomenclaturas, com tudo que você precisa saber da nomenclatura do composto orgânico. Também tem mapa mental de isomeria, também tem, né, vai ter outros, vão ter de eletroquímica, vai ter um monte, inclusive de outros anos, primeiro, segundo ano. Além disso, eu posto uns memes, posto uns vídeos de experimentos de química, que até já foram questões da prova do PISM, uma questão aberta de eletroquímica, beleza? É @abporto, considera lá, é gratuito, pega o material, se achar legal, me segue para acompanhar mais dicas, mas também não deixe, né, de clicar aqui no gostei, se inscrever no canal e acompanhar a playlist com outras questões do PISM. Tranquilinho? Agora, vamos ver então o que está rolando aqui, ó. Primeira afirmativa, o composto B pode ser formado a partir da reação de redução do composto A. Queridos, veja, o composto A tem uma hidroxila ligada a um carbono. O composto A é um álcool. Já o composto B também é um álcool. Então, não houve reação de oxidação nem redução aqui. Como é que você pode, né, lembrar disso e saber disso? Acompanha comigo aqui em cima. Ó, pra gente, pessoal, aqui na química orgânica, a oxidação, a gente monitora ela como um aumento de ligações carbono-oxigênio. Então, para a gente é isso, tá? Ah, mas oxidação não é perda de elétrons e etc. Sim, é verdade, também é, tá? Só que quando a gente olha a química orgânica, não é comum a gente ficar calculando NOx. É mais fácil a gente monitorar as ligações carbono-oxigênio. Então, para a gente ver se houve uma oxidação, tem que ter um aumento das ligações carbono-oxigênio. Isso bem resumido. Logo, se a gente estiver falando de uma redução, a gente tem que falar, né, da diminuição de ligações carbono-oxigênio. Então, para você ter um belo resumo aqui, né, simples do que está rolando, para a gente monitorar, a gente olha o seguinte. Normalmente, a gente sai de um hidrocarboneto, ele se transforma em um álcool, esse álcool se transforma em um aldeído, que vai se transformar em um ácido carboxílico. Isso aqui é muito, muito resumido, tá? Não estou nem entrando em muito detalhe, não. Mas só para você acompanhar visualmente o que é uma oxidação. É aumentar o número de ligações carbono-oxigênio. Então, um hidrocarboneto forma um álcool, forma um aldeído ou uma cetona e depois vira ácido carboxílico. Nenhuma ligação carbono-oxigênio, uma, depois duas, depois 3. E a redução é o caminho contrário, né? A redução é o ácido virando aldeído, virando álcool, virando hidrocarbonetos, onde eu diminuo a ligação carbono-oxigênio. E aí, quando você compara o composto A com o composto B, você está vendo que o composto A só tem uma ligação carbono-oxigênio, que é um álcool.
O composto B também só tem uma ligação carbono-oxigênio, porque também é um álcool. Então isso aqui, pessoal, não é uma reação de redução, não é reação nem de oxidação, nem nada do tipo. Então o item 1 está errado. Com isso, eliminamos a letra A e a letra C. Depois ele fala assim, os compostos B e C apresentam isomeria de posição. Galera, isomeria de posição é uma isomeria do tipo plana. Então, toda vez que a gente fala de isomeria, a primeira coisa que você tem que garantir é que tenha uma igual fórmula molecular entre os compostos. Isso é importantíssimo. Tem que ter a mesma fórmula molecular. Então, vamos primeiro conferir. Se tiver a mesma fórmula molecular, a gente pode pensar qual é o tipo de isomeria, se existe. Se a fórmula molecular for diferente, aí não tem como ter isomeria não, tá? O composto B, ó, ele tem 4 carbonos, hidrogênios. Isso aqui é fórmula de linha, os hidrogênios não aparecem, quem completa a valência é você. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3 e 4. Então são 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. E o composto C? Ele também tem 4 carbonos. Beleza. E quantos hidrogênios? Precisa de 3, 2, 2 e aqui também 3. Então são 3, 6 por 4, 10 e 1 oxigênio, né? Eu coloquei ele. Arrumar. H10O. Então veja, mesma fórmula molecular. Beleza, é possível ter isomeria. E na isomeria plana, a diferença, pessoal, é o nome da isomeria. Então, olha só, a primeira coisa que a gente busca é uma isomeria de função. O que isso significa? Compostos que têm a mesma fórmula molecular, com funções orgânicas diferentes. Então, ó, o composto B é um álcool, mas o composto C é um éter. Se você não lembra, por isso que tem, né, esse mapa aqui que eu convidei você, ó. Oxigênio entre carbonos é um éter, para você recordar quais são as funções orgânicas. Já que a nomenclatura parece que não vai ser necessário nessa questão. Então, olha só, pô, eles têm a mesma fórmula molecular e funções diferentes. Então, eles são isômeros de posição? Não, eles são isômeros de função. O item 2 está errado. Com isso, eliminamos letra B e letra E. Resposta certa é a D, né? O item 3 e o item 4. Mas vamos dando sequência aqui na nossa revisão. Caso a função seja igual, a gente vai olhar a cadeia. Bom, a cadeia de um é aberta, do outro é fechada. A cadeia de um é insaturada, ou seja, tem dupla entre carbonos, e o outro é saturado. Uma é normal, a outra é ramificada. Enfim, são os critérios de cadeia que a gente analisa. Mesma função, cadeias diferentes, isomeria de cadeia. Aí não é o caso, aqui a gente já viu que é função. O terceiro tipo, caso um composto tenha a mesma função, a mesma cadeia, a gente vai estar falando aqui, não é, de posição. Uma posição, por exemplo, né, de um radical, um metil, um etil, um propil, uma hidroxila pendurada, por exemplo, né? Então, aí vai ser a mesma função, a mesma cadeia e uma diferença na posição. E depois a gente tem aqui dois casos especiais, que é a metameria, que é uma diferente posição de um heteroátomo, e a tautomeria, que só tem dois tipos, né? É um composto aldeído e o outro enol, que é aldoenólica, ou então a gente tem a cetoenólica, que é uma cetona e um enol, tá? Então esse aqui é um caso especial, que vocês estão ouvindo aí, promoção para encher o carrinho, desculpa, mas aonde eu moro é levemente movimentado, se você reparar nos vídeos, tá? Beleza, então a letra tá errado, A2 por causa disso. 3. O composto A e C, né, os compostos A e C apresentam isomeria de função. Bom, agora ele quer comparar o A com o C. O que eu preciso? Preciso conferir a fórmula molecular do A, para ver se é igual à do C. Porque é um álcool e é um éter. Então, se tiver a mesma fórmula molecular,
aí sim é possível a gente ter uma isomeria de função. O composto A tem 1, 2, 3 e 4 carbonos. Número de hidrogênios, né? Você tem que lembrar de completar a valência. Então, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver, peraí. 3, 4, 5, 6, 7, com 3, 10. Isso. E um oxigênio. Então, olha, o composto A tem a mesma fórmula molecular que o C. Eles têm a mesma fórmula molecular, mas um é álcool e o outro é um éter. Isomeria de função. Isso é verdade. A gente já sabia, porque a gente já tinha o gabarito, né? Mas... E aí o item 4, a reação de oxidação do composto A com permanganato de potássio vai levar à formação do composto D. Pessoal, aí, né, o composto A é um álcool e ele está falando com a gente de oxidação de um álcool. Temos então as seguintes dicas. Se o álcool, não é? Se a hidroxila estiver em um carbono primário, ele pode ser oxidado a ácido carboxílico. Isso aqui é um resumo, tá? Tem muito mais coisa por trás, mas só o basicão mesmo. Se o álcool for um álcool primário, o que significa isso? Hidroxila ligada a carbono primário, um ácido carboxílico. Segundo caso, se o seu álcool for secundário, então a hidroxila ligada a um carbono secundário, você forma uma cetona. E o terceiro cenário, se o seu álcool for terciário. Se o seu álcool for terciário, não ocorre reação, tá? Não há reação. Então, isso aqui, resumo de oxidação em álcool para você, muito, muito superficial mesmo, só o basicão. E aí, o que a gente tem ali? O composto A é um CH3, CH2, CHOH, CH3. Se você colocar esse cara para oxidar em presença de permanganato e até um meio ácido, se for o caso, essa hidroxila aqui, ó, esse carbono da hidroxila, ele tem que ser transformado em uma cetona, né? Oxidação de álcool secundário. Hidroxila ligada a um carbono secundário, um carbono que se liga a dois outros átomos de carbono. Isso é um álcool secundário. A gente vai ter CH3, CH2, C dupla O, CH3, que é exatamente o composto da letra D. Então, isso aqui é verdade. A reação de oxidação do composto A com permanganato de potássio leva à produção daquela cetona ali. Verdadeiro. Hidroxila ligada a carbono secundário é um álcool secundário. Oxidação de álcool secundário vira cetona. Só para terminar aqui, para explorar um pouquinho, pessoal, o composto A, não é? Ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, but. Todas as ligações entre carbonos são simples AN. E no carbono ó, 1 e 2, eu tenho uma hidroxila. Butan, 2O. Agora, olha o composto B. No carbono 1 tem a hidroxila e são 4. Então, but, as ligações são simples AN. E no carbono 1, uma hidroxila. Então, veja, ele nem perguntou, estou só aproveitando a questão. O composto A e o composto B têm a mesma fórmula molecular. Tem a mesma função, porque os dois são álcools. Tem a mesma cadeia, porque a cadeia dos dois são abertas, saturadas, normais e homogêneas. Só que o que está mudando ali? A posição daquele grupo pendurado. No composto A estava na posição 2 a hidroxila, no composto 1 estava, né, no composto B, perdão, a hidroxila estava no carbono 1. Então A e B são isômeros de posição. A questão não pediu, já está resolvida, mas só para recordar e dar mais um exemplo de isomeria, ali no caso agora de posição. Queridos, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, compartilhar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu gostaria que ele atingisse mais pessoas para que eu pudesse ajudar mais pessoas. Beijo e abraços. Valeu!